presente trabalho, realizado para a disciplina Identidade e Cultura, ministrada pela professora doutora Ana Maria Dietrich, faz parte de um conjunto de pesquisas sobre manifestações culturais que se mantiveram presentes durante a pandemia, realizando atividades online e diferentes tipos de ações voltadas à cultura. A pesquisa sobre a Associação Cultural Opereta foi executada por 6 alunos do Bacharelado em Ciências e Humanidades da Universidade Federal do ABC. O trabalho abordará as principais atividades realizadas pelo espaço e a sua importância na comunidade a qual pertence. O objetivo é entender como a Covid-19 afetou a cultura e quais foram as medidas tomadas pelos artistas e associações para mantê-la viva. Entre lives e redes sociais, o isolamento juntou muita gente para exaltar e apreciar as diferentes formas de cultura, agregando diferentes espaços sob uma mesma vontade, a de compartilhar e apreciar manifestações artísticas. O trabalho recorrerá a entrevistas com diferentes pessoas que fizeram parte da opereta de maneiras distintas. O intuito do trabalho é apresentar como a opereta contribuiu para manter a cultura viva, mesmo diante da pandemia. O grupo montou uma pesquisa de opinião de metodologia empírica através de um formulário divulgado online, e contando com a participação de 655 pessoas, levantamos alguns dados sobre o consumo de cultura durante o período de isolamento social. Dentre os entrevistados, a esmagadora maioria acha que a internet torna sim o acesso à cultura mais fácil do que presencialmente. Apesar do isolamento social não ter afetado 10,7% das pessoas, a expressiva maioria de 89,3% foram, de fato, afetadas, e no meio dessas, por uma ligeira diferença de aproximadamente 10 pontos percentuais, mais pessoas foram afetadas negativamente em relação ao consumo cultural. No momento presente, 88,5% das pessoas entrevistadas costumam consumir algum tipo de manifestação cultural, e dentre elas, os formatos mais preferidos são, em ordem de relevância, vídeos, posts em redes sociais, lives e cursos ou oficinas. Quando se trata de consumir algum conteúdo pago, nas plataformas online, pouco menos de 3/4 das pessoas que responderam o formulário ainda não se sentem tão confortáveis para participar como se fosse na modalidade presencial. Logo, inferindo, a partir de nossa pesquisa, que a maioria possui interesse em vídeos, posts em redes sociais, lives e cursos ou oficinas, áreas contempladas em sua maioria gratuitamente pelo Espaço Cultural Opereta, neste atual cenário pandêmico, o nosso trabalho final serve também como meio de divulgação do espaço que antes era sobretudo regional de Poá e da região do Alto Tietê e hoje é virtualmente acessível a quem deseja consumi-lo. A importância da Associação Cultural Opereta é notória em sua região, pois muitos projetos voltados à comunidade acabam influenciando os moradores de maneira direta e indireta. Um dos maiores eventos é o Passos da Paixão, realizado há mais de 20 anos anualmente. O evento foi realizado nesse ano de maneira virtual, mas sendo uma reprise do ano passado em decorrência da pandemia. Porém, mesmo antes dela, o evento já era incerto para o ano de 2020, por falta de investimentos, o que impossibilitava o pagamento devido dos técnicos de luz, som e outros. No entanto, muitos outros eventos e festivais foram realizados, ainda que de forma adaptada, de maneira remota nas mídias sociais da associação, como o Festival Online Opereta 26 anos, rodas de samba e lives informativas. A Opereta possui também uma biblioteca gratuita para contemplar a comunidade. Seu acervo passa de mais de 5.000 obras. Além de incentivar a leitura, o Espaço Cultura, através de oficinas e cursos, ensina os jovens, seu público-alvo, a estudarem a cultura nacional, expressarem-se de diversas maneiras e serem solidários. O sentimento de pertencimento e identificação são cultuados pela grande maioria das atividades realizadas pelo projeto. Mas, sem dúvidas, um dos maiores projetos da associação em meio à pandemia foi a continuação da realização das oficinas ligadas ao Projeto Mãos à Obra. Pensadas como instrumento de formação cultural e artística de pessoas comuns, contam com profissionais das áreas de fotografia, interpretação, sonoplastia e outras mais, também tendo se adaptado às condições de calamidade pública. O projeto já tem uma história de 10 anos, tendo se tornado possível por meio de uma premiação da Opereta como um dos 300 pontos de cultura do estado de São Paulo. Porém, ganhou um alcance muito maior esse ano,
após a transição das oficinas para o ambiente virtual. Sou ator e diretor teatral e produtor cultural. Da Associação Cultural Opereta, eu sou cofundador, já fui presidente da diretoria executiva, vice-presidente, já fui secretário. Em geral, nós somos todos voluntários, né? E colaboramos de todas as maneiras possíveis para que os objetivos culturais da associação sejam alcançados. Em 2009, eu ajudei a escrever um projeto chamado Mãos à Obra e já tivemos várias pessoas que saíram da Associação Opereta com alguma formação, né, e foram, claro, procurar mais informações em outros espaços, e hoje elas estão bem, vamos dizer assim, empregadas, né, na área cultural, na área artística, e isso nos deixa bastante felizes e certos de que estamos contribuindo para que Poá tenha acesso à formação cultural, pelo menos uma formação cultural básica, né, e artística, e as pessoas podem, então, a partir daí, buscar mais conhecimento e mais aperfeiçoamento nas suas áreas desejadas. Todos os cursos da Associação Opereta eram fornecidos, né, e vivenciados de forma presencial. Com a chegada da Covid-19, nós fomos contemplados no final de 2018 uma outra premiação de Secretaria de Estado da Cultura. E o recurso financeiro não veio, né? Então a gente começou o curso em 2019, foi feito de maneira voluntária, porque o recurso que viria em 2018 não veio, e a gente teve que se adaptar a tantas questões aí que intercorreram nesse processo. Em 2020 a gente começou os cursos online. Por chegada da pandemia nós ficamos bem apreensivos como realizar, não queríamos fazer de forma online, até porque teatro não se faz pela internet, né? Teatro a gente se faz presencialmente, a gente se faz olhando no olho do público, né? Existe uma ligação muito forte, uma identificação, uma sintonia, uma energia, um clima que só o teatro propicia, né? Então a gente não quis também deixar as pessoas que nos acompanham e novas pessoas, né, que possam vir a nos acompanhar de mãos abanando, né? Então a gente ofereceu, a gente se prontificou a se reorganizar e a gente está bem satisfeito com o resultado. Com relação ao público, a gente teve uma surpresa, porque foi um boom, né, de inscrições que nós tivemos para vários cursos. Inclusive conseguimos alcançar uma pessoa da Bahia, uma pessoa do Maranhão e outras pessoas aqui da região do Alto Tietê, né? Mas claro que com essa necessidade de se ficar, né, de ter que ficar na frente de um computador ou celular, fazendo aula online, sim, no começo foi super legal, né? A galera estava cumprindo, estava aparecendo. Na fase houve uma defasagem já, e a gente, claro, entende perfeitamente, porque a gente mesmo está cansado já, né, desse novo formato de aula, de atividade, enfim, do que quer que seja. Porém, o alcance, primeiro, foi bem maior do que se fosse presencial. Isso é uma questão bastante interessante para a gente, que acho que nos fez refletir, né? Entender que o próximo curso que a gente vai elaborar, ele precisa ter uma outra dinâmica, para que as pessoas consigam ficar mais tempo na frente da tela, né? Para poder usufruir do conteúdo, para poder dar retorno com as atividades. E a gente então está pensando em tudo isso para formatar o próximo curso da Opereta em 2021. Sobre a Lei Aldir Blanc, ela é uma lei muito importante nesse momento. Utilizou de um recurso parado no Fundo Nacional de Cultura, então o governo federal ele não teve que tirar recursos de um outro setor para investir na cultura, não. Era um dinheiro parado que estava lá e foi destinado através da lei para os estados e municípios. Aqui na cidade de Poá, a nossa movimentação vem desde abril, quando o atual secretário de Cultura assumiu a pasta, e nós, da sociedade civil, membros da Opereta também que somos, curamos o secretário, apresentamos a demanda, né, que os artistas vinham buscando, a necessidade, né, nesse momento de calamidade, todo mundo sem trabalho, a cultura, o setor cultural, as pessoas, os trabalhadores foram os primeiros a parar, por conta das aglomerações que nós provocamos, né? E seremos os últimos a voltar. Mas enfim, mas a lei ela foi muito bem pensada, a filosofia da lei é fantástica, é maravilhosa, a gente tem que
muito agradecer. O que aconteceu é que os processos burocráticos atravancaram tudo, né? E a lei ela foi sancionada em junho de 2020. Porém, por exemplo, em Poá, nós estamos no dia 15 de novembro, não chegou R$ 1 no bolso de ninguém ainda, dos artistas, dos trabalhadores, os espaços, os grupos, né? Porque existe um processo todo burocrático e a gente está fazendo parte disso, né? A gente, enquanto sociedade civil, voluntariamente participando para que tudo dê certo, para que o município não devolva esse recurso para o Estado, para o governo federal. E fique aqui e seja repassado da melhor maneira possível para todo mundo. E faça chegar em todo mundo que atua nesse setor e que muitas vezes nem sabe. Nosso trabalho aqui em Poá está sendo bastante árduo, fazendo chegar através de vários editais que estão abertos, né? Nas diversas linguagens, desde música, literatura, passando por patrimônio, a arte urbana. Então, o trabalho está muito bonito, muito rico, e a gente está tentando contemplar todos e todas desse município aqui de Poá. Infelizmente, Poá, tão pequenininha, né, que nunca teve um programa de acesso aos bens, à formação cultural, né, ao fomento cultural. E a opereta ela cumpre esse papel, né, ela cumpriu e ela cumpre há 26 anos isso, com muita maestria, com muitos profissionais incríveis que vão e que voltam, que nascem daqui, que querem o melhor para esse município, que querem compartilhar o seu aprendizado com todo mundo que vem somar, né, os aprendizes, os alunos, alunas, os participantes, enfim. Então é uma riqueza que não tem preço, assim, é incomensurável, sabe? O tamanho disso, a apropriação, né, que a gente acabou tendo disso tudo e a maneira que a gente descobriu de fazer também, né, que é muito importante, por isso que eu digo que é uma escola, né? Eu não fui aprender fora para trazer para cá, a gente aprendeu dentro da opereta e foi fazendo isso sair daqui, né? E isso que é bem, bem importante, especial e é um orgulho para mim fazer parte dessa história que é a opereta no município de Poá. Eu sou atriz, diretora teatral, artista, educadora, atrevida, escritora. Eu também tenho uma página no Instagram onde eu faço umas entrevistas aí com uma galera. Bom, quando começou esse ano de 2020, eu estava sem trabalho remunerado. Geralmente janeiro, fevereiro, para a gente que é artista e trabalha só com isso, é um momento muito delicado, porque ainda não tem uma oferta de trabalho tão grande, a não ser que você já esteja envolvido em alguma coisa. E aí, durante o começo do ano, até março, mais ou menos, estava bem complicado a coisa. E aí, no momento em que eu estava para começar como oficineira numa ONG, veio a pandemia. E aí, durante um mês, mais ou menos, eu fiquei arrasada, porque eu não tinha ideia como seria conseguir trabalho nessas condições, assim. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né, naquele momento. E, assim, o meu dinheiro estava acabando, e aí rolou, sim, um desespero, eu fiquei bem preocupada, e foi bem difícil nesse começo, principalmente controlar o emocional, porque, assim, foram vários choques, né? Eu não tive só o choque financeiro. Você tem o choque financeiro, tem a situação do país que preocupa, tem a situação dos nossos familiares, é uma questão de saúde pública que naquele momento a gente não tinha ideia exatamente do que era, de como seria, de quanto tempo duraria, de como ficariam as coisas. Muitos conhecidos meus vieram a ter Covid e vieram a falecer de Covid. E aí, a falta dos amigos, a gente que é do teatro, a gente está acostumado a estar sempre no meio de um monte de gente e de repente não estava mais, estava só em casa, não tinha uma perspectiva de quanto tempo isso duraria, estava bem preocupada com o financeiro, e aí uma amiga que trabalha com publicidade e marketing, ela me passou um trabalho, comecei a pesquisar sobre um assunto que não tem absolutamente nada a ver comigo, mas aí por conta para conseguir o trabalho, para ter alguma renda, eu comecei a fazer. E aí isso começou a girar um pouquinho de dinheiro, deu para começar a colocar algumas coisas em ordem. Aí depois eu consegui o auxílio emergencial, esse do governo, mesmo ele tendo excluído os artistas desse benefício, eu consegui entrar não como artista, mas eu consegui
pegar esse benefício. Depois disso, aí teve toda essa luta aqui da Lei Aldir Blanc, que aí agora tem esse outro benefício para os artistas, algumas cidades já conseguiu lançar os editais, e tem mais uma graninha chegando para os artistas. Aqui na minha cidade, que eu moro em Ferraz de Vasconcelos, isso ainda está em processo, isso ainda não saiu. Tem essa dificuldade aí que eu enfrentei. E uma das ONGs que eu estava fazendo o processo seletivo, no meio da pandemia, acho que a gente já estava 2 meses e meio, talvez, de pandemia, elas me ligaram perguntando se eu ainda tinha interesse na vaga, que é porque elas precisavam de mim para dar suporte numa ação que a prefeitura da cidade estava fazendo e chamando os serviços de assistência para isso. Então eu fui, então aí consegui mais esse trabalho. Foi bom, assim, olhando financeiramente o impacto da quarentena, eu tive a sorte de ter alguns trabalhos e de ter uma graninha aí que entrou e eu consegui manter os boletos em ordem, eu consegui manter as coisas em dia. Porém, agora já começa a minha preocupação de novo, porque a gente já chega a dezembro, alguns trabalhos que eu estou fazendo já encerram e eu não tenho muitas perspectivas para 2021, porque a gente não sabe como vai ficar, né? A gente não vai acontecer um milagre e a pandemia vai acabar. Então, a gente está agora em novembro, né? Já tem algumas casas culturais, né? Espaços culturais voltando a reabertura, né? Alguns grandes museus de São Paulo voltaram, tem alguns cinemas que eu sei que já voltaram. E aí, assim, eu tenho visto muito cuidado, real mesmo, assim, nesse cuidado da quantidade de público, o distanciamento do público, a forma com que os artistas estão trabalhando. Eu penso que, assim, infelizmente, a gente não pode dizer não dá para não voltar, porque a classe artística foi a primeira a parar e sempre a última a voltar, porque a gente é quem está com mais contato de proximidade com o público e a gente trabalha, principalmente o teatro, a gente trabalha com aglomeração de pessoas. Não tem como. No próprio palco, a gente aqui na Opereta, a gente tem discutido muito sobre isso, porque como você vai montar, por exemplo, um espetáculo, até para a gente filmar, se você tiver mais de 5 atores em cena, como é que você faz? Enfim, são várias questões que eu ainda tenho, mas eu acho que é extremamente necessário essa volta, porque a galera tá sem grana, entendeu? As nossas contas também não pararam. E o auxílio emergencial dos artistas, a própria Lei Aldir Blanc, a meu ver, mas é meu ponto de vista, ela demorou demais para sair. E, por exemplo, o teatro, né, que é a minha área. Geralmente você pensa nos atores, que é quem está aqui mostrando a cara, mas você tem toda uma equipe técnica por trás que não veio fazer live na internet, porque não é a sua vertente artística. Então, por exemplo, você tem os iluminadores, sonoplastas, figurinistas, cenógrafos, toda uma galera que ficou desamparada assim. Aí o sindicato, uma galera começou a fazer movimentos para ajudar. Na realidade, eu, Priscila, acho que é muito cedo ainda para voltar. Os números estão baixando, a gente tem essa sensação de que o pior já passou, de que o problema já passou, mas a gente ainda não tomou vacina, o vírus ainda está circulando por aí. Mesmo tomando todos os cuidados, a gente sabe que o risco existe. Porém, não dá para eu dizer para os meus parceiros artistas e para mim mesma, não vamos trabalhar, porque os boletos continuam chegando. E a nossa profissão não tem um grande amparo do governo. Então, é muito complicado e muito difícil. Eu não posso dizer que sou 100% a favor, vamos todo mundo voltar. Acho que há casos e casos, acho que se precisa de um cuidado real, assim como eu tenho visto grandes espaços fazerem. Por exemplo, eu estava vendo a Pinacoteca, para você ir para a Pinacoteca, você precisa agendar o seu ingresso, porque eles estão controlando o número de pessoas, o distanciamento e etc. E é isso mesmo, entendeu? Mas, por exemplo, existe uma logística e um amparo do governo estadual para que isso aconteça. Espaços independentes, eu não sei como que vai ser, sabe? Porque o próprio espaço que é independente, ele já tem as questões de dificuldade que já são normais. Como você vai fazer? Eu não tinha. Zero. Mas zero mesmo. Até com fotografia, nunca fui uma grande
fotógrafa de Instagram. Nunca fui uma pessoa muito dedicada às mídias digitais, e aí várias dificuldades vêm vindo à tona, né? A dificuldade naquele primeiro momento de não ter um equipamento para ter uma iluminação legal que nem eu estou tendo agora, que é uma iluminação bem improvisada, mas já é uma iluminação melhor. Além da dificuldade do equipamento, tem a dificuldade de que eu não tenho formação para trabalhar com digital. Minha formação é em teatro, eu não tenho formação para lidar com câmera. Por mais que exista um estudo estético, que eu entenda um pouco da iluminação, que eu entenda de enquadramento, que eu entenda de algumas coisas, é completamente diferente de uma pessoa que estudou audiovisual, né? Então, nesse primeiro momento, foi muito vamos tatear, vamos descobrir o que é possível aqui. Então, assim que eu puder, eu quero largar tudo isso e voltar para o palco, voltar para o encontro presencial com a galera, que é onde eu sou mais feliz. Mas eu entendo que com o advento da pandemia a gente descobriu possibilidades novas e a gente descobriu essas ferramentas. Sou professora de educação infantil, atriz, pesquisadora da cultura popular, sou brincante num grupo chamado Jabuticaqui de Mogi das Cruzes. Também hoje faço parte de umas oficinas que são desenvolvidas dentro da Opereta como orientadora. Em 2019 fui presenteada com uma turma que é o Cantigas e Brincadeiras, dada para o público infantil. A gente trabalhou com a questão da contação de história, porque era um desejo das crianças, onde a gente desenvolveu oficinas formativas voltadas para crianças e adolescentes. Contextualizamos as brincadeiras como um processo colaborativo dessa construção artística dentro da contação de histórias. E uma coisa que eu percebo muito dentro dessas oficinas que a gente desenvolve aqui, né, que eu estou à frente, no caso, é o quanto as pessoas elas passam a enxergar as coisas de um modo diferente, né? A arte, a cultura, ela é fundamental para o ser humano, para a evolução humana. Embora ela tenha sido alvo, né, de ataques e de diminuição de valores diante da sociedade, aqui na Opereta, dentro do projeto Mãos à Obra, a gente começa a perceber que a gente consegue tocar as pessoas para questões cotidianas, né? Então a pessoa começa a olhar de uma forma diferente as coisas. E ela evolui nisso também, né? Então ela entra de uma forma e ela sai dali transformada. E até pela questão da devolutiva delas, né? O quanto elas crescem dentro do processo, fazendo parte do projeto, e a comunidade também vê de outros olhos o nosso trabalho, não é algo para ser menosprezado, é para ser valorizado. Então o nosso trabalho começa a ser valorizado também, né? Então acho que a contribuição maior que a gente tem aí é esse retorno, né? É esse reconhecimento do nosso trabalho, é uma gratificação enorme ver que a gente contribuiu de alguma forma com essa transformação, né? Então pra gente isso é algo muito especial, muito singular mesmo. Bem, a pandemia nos pegou de surpresa, né? Isso para toda a classe artística, né? E um desafio que a gente teve com o projeto Mãos à Obra. A gente se viu na necessidade, sim, de tocar o projeto virtualmente. E ao mesmo tempo veio as dúvidas, pelo menos no meu caso, mas acredito que com todos os oficineiros e oficineiras, como que a gente atinge esse público que vai estar conosco, né, nas oficinas, como orientar, pelo menos no meu caso, a parte vocal do elenco, da turma de interpretação, ou no caso das crianças, né, como orientá-las de uma forma precisa dentro de uma janela. A gente foi testando também, quando começamos com as oficinas, foram testes que a gente foi trocando com eles e com elas, e algo que a gente sempre pontuou para eles e para elas desde o começo é que a gente está aprendendo juntas e juntos, né? E tem sido uma troca muito bonita, assim, muito significativa, algo que a gente também priorizou dentro do atendimento virtual, do mundo tecnológico, é tornar esse atendimento que a gente faz presencialmente
o mais humanizado possível diante de uma tela. A gente sabe que a tela de um celular, a tela de um computador, ela acaba intimidando, mas que ao mesmo tempo também a gente aproxima. Foi algo muito explícito durante as atividades das oficinas que nos aproximou, né? E a gente viu muito que essas oficinas foram uma válvula de escape para todos que estão participando das oficinas, né? Então, essa tela nos aproximou e a gente tentou sim, e estamos nessa empreitada de deixar o mais natural possível. É lógico que ainda existe essa falta dessa presença física, desse contato, desse olho no olho, né? Mas que o aprendizado aqui diante dessa tela está sendo maravilhoso, né? É algo que a gente vai levar para a vida. Em relação às crianças, as famílias estão dando suporte, todo o suporte necessário que a gente precisa para realizar esse atendimento. É lógico que para elas também tem essa questão de estar, dessa necessidade de estar juntas. Enfim, num contexto geral, eu acho que foi assertivo a gente decidir fazer esse projeto acontecer mesmo no mundo virtual, né? Então é um aprendizado que a gente está tendo, a gente percebe também que está tendo um aproveitamento significativo para os participantes e as participantes, então para a gente isso é muito legal. A gente faz as aulas com os oficineiros pela plataforma Meet. Aí eles vão explicando de lá e a gente daqui. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente não tá nem longe mais, de que a gente tá pertinho, de tanto que é solto, sabe? É bem tranquilo, é bem livre, assim. Pra mim, pelo menos, essa coisa de a distância, de online, no início foi muito difícil, de tanto que eu não sabia se eu ia conseguir fazer parte. Mas aí eu comecei a fazer e eu comecei a me soltar mais do que às vezes eu me soltava pessoalmente. Eu converso com as pessoas. Tem pessoas que eu não conversava, hoje em dia eu já converso, troco uma ideia, a gente tá tendo uma conexão legal, a gente tá trocando legal. O que eu mais sinto falta é o abraço. Porque a gente que é ator, quando chega no ensaio, sai abraçando e dando beijo em todo mundo. Então isso é da gente já. Então isso tá fazendo muita falta. O carinho, a troca, pessoalmente. No início, eu achava que ia atrapalhar sim. Por conta de mim em si. Gosto muito de mudanças. E porque é a distância, né? E as pessoas sempre falam mal de coisas à distância, de estudar à distância. Por isso que eu nunca tinha tentado antes. E aí eu me inscrevi para as oficinas. Quando começou, eu fiquei na dúvida se eu ia fazer mesmo ou não. Mas como eu gosto muito do espaço e de tudo que eu estudo lá, sempre gostei, então eu resolvi me driblar, né? E tentar dar uma chance pra mim, fazer as oficinas. E eu comecei. E assim, no início, eu de cara já gostei, principalmente da design gráfico, que era uma oficina que eu nunca tinha feito, né? Eu faço interpretação e eu fiz todas as oficinas. Eu comecei a perceber que tinha voz, que eu podia falar. Coisa que presencial, às vezes eu ficava muito retraída e eu não falava, não dava a minha opinião. Eu tenho voz agora eu posso falar, eu posso me impor sobre o que eu acho legal, o que eu não acho, o que eu achei legal na cena da outra pessoa. E a gente conversa, todo mundo junto e ri. Então não me atrapalhou no meu desenvolvimento. Por um lado foi chato, porque a gente não se vê e não se abraça. Mas eu acho que quando voltar tudo, vai voltar muito melhor, porque a gente já vai estar conversando mais, já vai estar mais unidos. Eu tenho muita vontade de trabalhar na área artística, sim. A área seria o teatro, de início no momento. E Pereta seria um local que eu gostaria muito de que tivesse essa chance. Porque lá eu já considero a minha casa, né? E eles me tratam muito bem, e eu também trato eles muito bem, com muito carinho. E eu acho que é isso. Eu teria muita vontade, sim. Muita vontade de trabalhar lá junto com eles. O desenvolvimento, o poder de você se soltar, de você se expressar, de você ser várias outras pessoas
e de você se divertir, porque o teatro é diversão e compromisso, porque você tá lá, você tem que ter compromisso em, né, fazer e ir e tudo. Mas também é muito divertido. A dança também. E o importante de tudo isso também é que o teatro muda você na vida. Você se solta no teatro, você se solta mais na sua vida. Você fica mais leve, mais tranquilo. Tudo isso é bom pra saúde. É como se, pelo menos pra mim, o teatro fosse uma terapia. Ele me deixa mais leve, ele me deixa mais tranquila. Ele me deixa mais feliz. Durante a realização do trabalho, por conta do contato com as pessoas envolvidas no espaço cultural Opereta, pudemos ter uma noção melhor das dificuldades enfrentadas por aqueles envolvidos na produção e disseminação da cultura no país, não só em relação à realidade brasileira no que se diz respeito à valorização da categoria, mas também com o presente desafio da pandemia. O grupo acompanhou as lives que foram realizadas pela Opereta e tivemos uma experiência muito interessante, entendendo o apelo das manifestações organizadas pelo espaço cultural, e percebemos uma grande parceria e colaboração entre outros grupos culturais da região. O contato presencial faz falta para criar uma ligação maior com eles, porém, todos os entrevistados e membros da instituição foram muito receptivos e de bastante ajuda desde o início. Como um dos integrantes do grupo já teve contato com o espaço e alguns de seus frequentadores, foi mais fácil a aproximação e o maior aprofundamento nas atividades do Espaço Cultural Opereta. Este trabalho teve como foco as principais atividades realizadas pela Associação Cultural Opereta e sua importância. Além disso, devido ao atual momento de pandemia que estamos passando, também foi abordado como a instituição tem se adaptado ao período de distanciamento social e como isso a afetou. Foram realizadas entrevistas com alguns membros da Opereta para que pudéssemos entender melhor seu funcionamento e seus objetivos. Com isso, notamos que grande parte de seus colaboradores são voluntários que lutam para que a cidade de Poá tenha acesso à formação artística e cultural. Também foram abordadas questões financeiras e as dificuldades que todo meio artístico tem passado devido à falta de recursos governamentais. Além disso, viu-se que apesar das atuais circunstâncias, a Opereta conseguiu dar continuidade às suas atividades, que sofreram alterações e tiveram de ser realizadas apenas via internet, dessa forma, tendo maior alcance. Com isso, notou-se que mesmo passando por diversos contratempos e que por mais que a pandemia tenha a afetado, a Associação Cultural Opereta continua sendo um ponto de cultura de extrema importância na região do Alto Tietê. Gostaríamos de agradecer à professora Ana Maria e às nossas monitoras pela oportunidade que nos foi dada de conhecermos diversos grupos e instituições que promovem a disseminação de cultura. Também agradecemos aos entrevistados e todas as outras pessoas que contribuíram para a realização do trabalho. Foi um grande prazer trabalhar com todos vocês.